Que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Bom dia a todos, estamos de volta para mais um Motivacional ADCN. É uma alegria estarmos juntos na presença de Deus, nesse SCCN, o nosso encontro de crescimento. Eu quero glorificar a Jesus por tudo que Ele tem feito em 4 anos de devocional aqui. Já estamos se aproximando, na verdade, de 4 anos e é muito bom saber que o Senhor até aqui trabalhou por nós. Nós vamos, nesse momento, juntos, estarmos orando ao Senhor e buscando a sua face e pedindo a Ele que mais uma vez nos visite, se revele para o nosso coração, nos alcance, nos toque, mais uma vez manifeste a sua bondade, o seu amor sobre as nossas vidas. Que Ele nos alcance para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome, para a exaltação do seu santo, bendito e poderoso nome. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu que tens nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós queremos louvar o Teu nome, Tua fidelidade e bondade, por Teu amor e graça e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, porque o Senhor é quem tem nos alcançado com amor, com graça, com a Tua profunda misericórdia. E manifesto isso, sustentando a cada um de nós, ano após ano, semana após semana, mês após mês, dia após dia. Muito obrigado. Nós não temos palavras para te agradecer pela tua bondade e fidelidade. Nós não temos palavras para te agradecer pelo teu cuidado e o teu carinho. Nós te louvamos por tudo e todas as coisas que o Senhor tem feito. Continua conosco nesse dia, nessa manhã. Faz da tua palavra a palavra para o nosso coração nesta manhã. Porque o nosso coração precisa das tuas certezas, precisa das convicções que a tua palavra gera, precisa da esperança que a tua palavra traz, precisa da vida que a tua palavra compartilha e libera sobre o nosso coração. Por isso, toma a frente, alcança-nos de forma especial e nos faz viver aquilo que tu tens para o nosso coração. Eu te peço humildemente, com o coração rendido, quebrantado, sincero diante de ti, nos ajude, esteja conosco em mais essa semana e nos abençoe em tudo e em todas as coisas. Dá vitória a todos nós, aqueles que estão agora no leito de hospital, nos hospitais, em clínicas, passando por situações das mais adversas, visite-os com seu amor. Traga a eles descanso, traga a eles paz, graça, vida. Traga a eles, Pai, tranquilidade e até mesmo anestesia em meio às dores. Aqueles que estão nas suas casas, sob a influência de medicamentos e tudo mais, por causa de alguma situação que o acometeu ou que alcançou, que o Senhor mais uma vez manifeste a sua misericórdia e alcance nesses lares, nessas casas, as vidas, sim, a vida dessas pessoas de forma preciosa e gloriosa. Nós pedimos por elas, para que o Senhor fortaleça seus passos, seus caminhos, sua jornada, em tudo, em todas as coisas. Que seja assim, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, no nome de Jesus. Alcance aqueles que estão desempregados nesta manhã, aqueles que as portas se fecharam por uma permissão tua ou aqueles que fecharam as portas para ele. Meu Deus, estende as tuas mãos, porque tu és o Deus que és dono de toda a terra e tu tens porta em lugares inesperados, em lugares múltiplos e diversos. Faz algo muito grande, proporciona algo muito grande à vida dos teus filhos e das tuas filhas e os faz viver aquilo que tu tens para eles. Eu te peço por cada um, por cada uma, te peço que o Senhor os alcance fortemente
preciosamente, poderosamente, para a tua glória e o teu louvor. É no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém, Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa manhã com alegria. Eu quero ler com você na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a palavra de Deus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Glória a Jesus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o capítulo de número 2. Nós vamos juntos meditarmos na bendita e preciosa palavra de Deus. Eu quero ler com você a partir do verso de número 2. Diz assim: porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Escrevi a vós isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesses, mas para que conhecesses o amor que abundantemente eu vos tenho. Observe ainda na segunda epístola de Paulo, aí no capítulo 4 agora, nós lemos o capítulo 2, verso 2 a 4. Observe comigo no capítulo de número 4, as palavras de Paulo aí inseridas a partir do verso de número 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos.
E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso a lei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E aí nós encerramos lendo esses 2 últimos versículos que estão aí. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo escreve aos crentes de Corinto que tem por interesse levá-los a uma certeza. E a certeza que ele quer levar esse povo a ter é de que toda tribulação e aflições que passamos aqui nesta terra, elas são momentâneas e passageiras. E elas não têm o poder de anular em nós a força da graça de Deus e a salvação que há em Cristo Jesus, que nos garante que teremos uma eterna consolação aqui, teremos grande consolação aqui e uma eterna consolação numa eternidade junto com Deus. Este é o propósito de Paulo quando cita esse capítulo 2 e o capítulo 4 dessa segunda carta aos Coríntios. Nós poderíamos aqui tecer comentários detalhados, pensando na igreja de Corinto, na cultura e em outras coisas mais. Eu não tenho isso como objetivo aqui nesse devocional. Mas quero considerar apenas que a palavra-chave de tudo que li tem a ver com essa certeza de que toda e qualquer tribulação, ela passa, ela finda, ela tem um tempo estabelecido para ser concluída, para ser findada, para ser terminada ou para se terminar. A minha vida e a sua vida, ela é marcada, a nossa vida como igreja, por situações que nos envolvem. Eu disse isso já ontem à noite e hoje continuo. A nossa vida, ela passa, enfrenta, ela lida com situações muito adversas. Ontem eu vi alguém falar, aí em um momento de diálogo entre um grupo de pessoas, e a pessoa dizia: eu fui ensinada de verdade que a vida é dura e que a gente precisa ser muito forte para aguentar o tranco da vida, porque a vida traz consigo injustiças, incompreensões, desencontros dos mais diversos. A vida traz para a gente momentos
intensos de tribulação. Claro que, como eu disse, tudo isto é passageiro e tudo isto uma hora vai findar. E Paulo faz questão de dizer a esta igreja que a tribulação na nossa vida, ela tem um ponto final. Ela passa. Passa porque nós somos consolados. Passa porque nós somos em Cristo vencedores. E passa porque nós temos a certeza de que há uma eternidade de glória. E como ele mesmo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, as aflições do tempo presente, elas não têm comparação com o que há de se revelar para a gente em glória, depois de tudo isto que a gente enfrenta e tem enfrentado nesta vida. Paulo tem o desejo de estar com a igreja em Corinto, mas ele diz aos irmãos, não quero estar com o coração abatido, não quero estar com o coração triste, até porque não há em mim tristeza, não há em mim abatimento que prevaleça mais do que a graça que me alcançou. Ele sabe que dentro dessa igreja existem grupos divididos, fazendo escolhas pessoais quanto a quem gosta mais no exercício da obra de Deus. Ele sabe que existe gente que saiu daquele nível de espiritualidade que havia começado, porque começou a caminhada muito bem, e havia se perdido e se entregue à sua própria natureza carnal. E Paulo faz questão de alertar na primeira carta a essa igreja de que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E ele faz questão de dizer a essa igreja que muitos estavam agindo ali pela carne. E ele diz, estes eu não poderia chamar de outra coisa a não ser meninos, com os quais eu não posso alimentá-los com alimento sólido. Muito pelo contrário, eu tenho que dar a eles leite, porque eles não estão aptos para avançarem na profundidade dos mistérios de Deus. Paulo não para aí, essas questões de dizer à igreja outras coisas, como o posicionamento que ela deveria ter com relação a corações que, agindo de forma rebelde com relação a Deus e a sua palavra, esses corações deveriam ser tratados e deveria ser lidado com eles com uma certa resistência. Claro que o que ele fala na primeira carta, na segunda, ele faz questão de dizer algumas palavras a mais, dizendo claramente que o bom de tudo e acima de tudo é necessário ter muita compaixão, muita misericórdia, porque Paulo descobre que cada um de nós somos marcados por essa natureza caída que ele fala tão bem aos Romanos e também vai falar à igreja de Corinto, porque ele faz questão de chamar essa igreja para caminhar com muita responsabilidade, considerando, como diz ele, que nós somos templos do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, e considerando que cada um de nós, eu, você, nós, cada um de nós, temos um Deus que tem ciúme do que é seu. Então ele diz a essa igreja, considerai as coisas que são de Deus e andai com essa sinceridade, com essa pureza, com esse caráter voltado para Ele, querendo glorificá-lo em tudo e em todas as coisas. E ele convida essa igreja a fazer tudo para a glória de Deus. Só que ele sabe que esse posicionamento dessa igreja faria com que essa igreja conhecesse
que ele conhecia. É claro que o que Paulo conhece, ele conhece no nível de um apóstolo, no nível de um pastor, no nível de um obreiro, no nível de um líder. E ele fala, aí já nos versículos que nós lemos, de tristezas sofridas, de momentos de abatimento, de momentos de aflição. E ele diz a essa igreja: olha, eu quis em tudo poupar vocês, ainda que grande tribulação tem me acometido. E eu não falo para que vocês se sintam debilitados, porque as aflições que sofro no ministério, pelo ministério, por Cristo, em Cristo. São tribulações e aflições no nível do chamado. Na medida que ele avança, ele encontra problemas e resistência. Na medida que ele se posiciona, querendo anunciar Jesus, ele encontra resistências. Inclusive dentro da igreja tinha gente querendo desclassificar. Haviam pessoas querendo desmoralizar e, por que não dizer, querendo colocar o ministério de Paulo em dúvida diante das pessoas que estavam ali. E Paulo diz: eu sei que eles são aí um grupo de pessoas que querem desconsiderar o meu apostolado, mas os meus frutos falam, a minha caminhada com Deus de anos fala, a minha jornada em Cristo Jesus, no amor, no temor, não sendo alguém entregue à desonestidade praticada intelectualmente, espiritualmente, por outros. Eu não sou desses, eu sou diferente. E Paulo faz questão de dizer a eles: eu conheço o coração de vocês, eu sei como vocês cresceram quanto aos dons, mas sei também que vocês não cresceram quanto a outras coisas e por isso estão sendo influenciados por um grupo de pessoas. Eu gostaria de ter convosco, mas as tribulações que confirmam o meu ministério não me permitem estar com vocês diretamente, mas eu decidi escrever a vocês. E escrever com o coração de quem chora, escrever com o coração de quem sofre, escrever com o coração de quem está passando pelo vale, mas certo de que não há vale que prevaleça sobre o coração e a vida daqueles que amam ao Senhor. Porque há um consolo, há uma graça disponível e há força de Deus disponível para o coração dos que creem nesta graça. Entendendo isso, nós também precisamos compreender, porque esse nível de tribulação que os apóstolos viram simplesmente os coloca em uma posição de quem tem a certeza de que eles estão carregando no corpo deles as marcas de Cristo Jesus. Paulo fala sobre isso. Agora, ele diz à igreja que cada um de nós, como filhos espirituais de Paulo, nós passamos por muitas tribulações. E ele faz questão de dizer que essas tribulações são uma realidade. Claro que, se pensarmos na tribulação nos dias da igreja primitiva e pensarmos na tribulação nos dias da igreja de Corinto, nós teremos aqui um outro olhar, que não o mesmo olhar que temos para os dias que nós vivemos. Porque hoje eu penso que essas tribulações, que inclusive marcaram a vida de cristãos no início da história da igreja,
fazendo-os serem jogados aos leões, em covas, em situações das mais doídas. Eu penso que hoje toda a estratégia, toda investida e todo ataque contra cada um de nós mudou um pouco a ação. Ainda que eu sei que há missionários e homens e mulheres morrendo por anunciar o Evangelho em lugares onde aparentemente parece que não há essa liberdade que nós temos. E eu digo aparentemente porque onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está alguém que ama Jesus, o Espírito do Senhor ali está. De modo que qualquer resistência daquele lugar e daquele ambiente não vai nunca impedir que a boa semente do Evangelho ela fique ali. Eu ouvi falar esses dias e li um pouco, ao mesmo tempo que também assisti uma parte de um documentário de um jovem que se empenhou a fazer o trabalho missionário em uma região onde habita ali, na verdade uma região, uma ilha, onde habita um povo que é proibido chegar naquela ilha perto deles, porque a reação deles para todo mundo que chega é atirando flechas, é jogando pedras e é fazendo de tudo para matar quem chega. Eles não querem contato nenhum, né, com outros grupos, não estão interessados nas propostas e nas coisas que alguns apresentam e são realmente um grupo fechado ali. Só para você ter uma ideia, não sabe nem o idioma que eles falam ali. Eles tiveram, no máximo na história deles, 2 pessoas que tiveram ali, 2 a 3 pessoas que tiveram ali uma certa aproximação. Eu acredito que somente 2 mesmo que tiveram uma aproximação maior. E uma delas tem a ver com esse jovem que, bem novo, decidiu se posicionar e buscando ali lugares onde haviam povos não alcançados. Ele era membro de uma junta missionária, decidiu ir evangelizar naquele lugar. Diz que, mesmo sendo proibido chegar ou ir até ali, inclusive as pessoas que de barco, que conduzem os barcos ali, não poderiam levá-lo, mas ele conseguiu convencer alguém e pagou, enfim, porque ele queria ter essa experiência de se aproximar. E na primeira chegada dele até onde estavam aquelas pessoas, ele conseguiu presenteá-las ali, se aproximou e jogou presentes a eles. Saiu dali percebendo deles a resistência também, porque eles não queriam contato com ninguém, e decidiu se afastar um pouco e voltar. Mas no outro dia ele decidiu ir embora. E o registro que se tem é que ele, como alguém que foi lá anunciar Jesus, só se viu o corpo dele por alguns homens que trabalham com os barcos ali, né, ou pescadores por ali, só viram dele o corpo sendo enterrado por aqueles que habitam naquela ilha e naquele lugar. É claro que, como eu disse, onde o Espírito do Senhor está, não existe nada fechado. Eu não tenho dúvida que a semente de vida que aquele menino acabou plantando ali, porque se houvesse sentado para dialogar com pessoas mais experientes, talvez ele ouvisse essas pessoas dizerem: olha, ora por eles, e ora para que o Senhor se revele para eles de uma forma extraordinária, por sonhos, por visões, enfim. Porque não dá para entrar ali de jeito nenhum. Mas ele quis e disse: talvez seja a maior besteira que eu esteja fazendo na minha vida, ou seja a coisa mais certa que eu estou fazendo na minha vida em pregar para eles. Mas eu disse e digo, eu creio que a semente que ele plantou ali, de vida, ela vai falar dentro de um tempo a mente daqueles que estão ali.
algo vai acontecer, ou algo acontecerá, seja por visões ou por sonhos. Eu não tenho dúvida que algo vai acontecer ali. E talvez de uma forma muito simples, a partir de uma pergunta que se faça: o que leva um homem a sair do lugar que está para vir falar de Jesus, desse Jesus que ele disse aí, aqui para a gente, ao ponto de morrer por causa disso? E a partir daí a porta pode se abrir para uma grande mudança na história daquela tribo e daquele povo que está ali. Mas é isso que eu penso, que o próprio Espírito Santo conscientiza Paulo na sua jornada, e Paulo conscientiza a igreja de que não existe nenhuma resistência como havia na igreja que pudesse prevalecer contra o coração daquele que o Senhor havia chamado para anunciar a sua palavra. Pois bem, saindo dessa introdução simples e prática que eu estou fazendo, nós consideramos que Paulo fala da tribulação para essa igreja. Ele fala da sua pessoal, como ministro do Evangelho. Mas ele fala da tribulação que a própria igreja também sofre estando nesta terra e neste mundo. E entre as palavras dele, ele diz, olha, aí no verso de número 4, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesses, mas para que conhecesses o amor que abundantemente vos tem. Olha, eu escrevo porque amo vocês, mas escrevo lidando com muita tribulação e angústia do coração. E ele fala essas palavras para deixar para essa igreja certo duas coisas. Primeiro, que Paulo é um apóstolo, o que ele faz questão de mencionar no capítulo 1, verso 1, mas que é alguém que passa pelas mesmas aflições que aqueles irmãos passam. Paulo faz questão de deixar isso claro para eles. Que a tribulação e a angústia não é conhecida apenas deles, mas é parte do ministério e da vida de Paulo. Claro que isso tem a ver com a escolha de Jesus, que em Atos 9, 15, 16 deixou claro que havia escolhido Paulo como vaso escolhido e que ele padeceria muito pelo seu nome, anunciando o Evangelho a autoridades e a muitas pessoas. Mas Paulo está dizendo para essa igreja, olha, como pastor, como líder, eu também sou crente. E eu passo pelas tribulações que vocês passam. As dele, diferente das demais, porque ele passa, na maior parte, na atuação do seu ministério. Aqui e ali, plantando igrejas, anunciando Jesus às pessoas, evangelizando também como itinerante. Ele vive isso. Mas ele sabe que as tribulações que as pessoas passam, ele pode deixar claro para elas, olha, vocês não estão lendo a carta de alguém que não conhece o que vocês passam, porque eu vivo isso na pele. Se vocês conhecem o que é angústia, eu conheço, vocês conhecem o que é chorar e viver em lágrimas, Paulo está dizendo, eu também conheço. E por isso que eu vou dizer, pode ter respaldo, tem respaldo. Por isso que eu vou falar, por isso que eu vou tratar, por isso que eu vou compartilhar, por isso que eu vou comunicar a vocês, tem respaldo, tem base. As tribulações que vocês vivem agora, as tribulações com as quais vocês lidam agora, as tribulações que vocês conhecem de perto agora, eu as conheço. E vou dizer a vocês
que eu tenho descoberto com relação a essas tribulações. Eu vou dizer a vocês porque eu sei, eu vivo. E sabe por que eu escrevo a vocês? Eu escrevo porque eu vos amo. Eu estou falando isso aqui, escrevendo isso aqui, anunciando isso aqui, compartilhando isso aqui. E não é para que vocês estivessem tristes, abatidos, desanimados e dizendo, meu Deus, como está Paulo? Que situação é essa que Paulo está vivendo? Paulo diz, se vocês fizerem isso, eu vou ter um grande problema. Está aí no verso 1 e verso 2. E ele diz qual era o problema. Ele diz, olha, se eu entristecer vocês, contando das minhas angústias e tribulações, quem me alegrará? Paulo está dizendo para ele, vocês são minha alegria, vocês são meu amor, vocês são pessoas que eu tenho carinho imenso. E por amar a vida de vocês, eu escrevo dizendo, eu sei o que é tribulação, eu sei o que é chorar, eu sei o que é ser abandonado, eu sei o que é ser deixado, eu sei o que é estar cercado diante de circunstâncias sobre as quais você não sabe o que fazer e não sabe como vai sair. Eu sei conviver e lidar com limitações quanto ao dinheiro, quanto a outras coisas. Paulo está dizendo isso aqui. Eu sei que é tribulação. Por isso, posso falar com vocês. E ele fala, entre outras coisas, o que está no capítulo de número 4, que nós lemos. E ele diz assim, apesar de tudo, as tribulações não me impediram, no verso 5 que lemos, de pregar a Cristo. As tribulações não me impediram de anunciar Jesus a vocês. Elas não me impediram de compartilhar, de comunicar, de anunciar Jesus Cristo a vocês. E como essas tribulações não me impediram de anunciar a Jesus a vocês, eu posso dizer que essas tribulações são passageiras, porque elas nos acometem, elas nos alcançam, elas nos atingem, mas não podem desestabilizar a nossa vida espiritual, a nossa caminhada e a nossa jornada diante do Deus que nós servimos e adoramos. E ele diz o porquê. Olhe para o verso 7. Ele diz assim, porque nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele diz, sabe por que elas não podem nos parar? Porque nós temos um tesouro guardado. E é claro que quando Paulo fala desse tesouro, nós podemos aqui, em primeiro lugar, pensar nos dons espirituais concedidos à igreja pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos pensar nesse tesouro como a nossa salvação em Cristo Jesus, em segundo lugar, ou colocar a salvação em primeiro. Só estou enumerando aqui apenas para você ter uma boa noção do que ele está dizendo, uma boa percepção do que ele está dizendo. Mas terceiro, ele está falando desse tesouro como algo que nos faz sobreviver às tribulações. E eu penso que o que ele está falando aqui, entre outras coisas, principalmente da salvação, mas entre outras coisas, ele está falando da esperança que nos move. A esperança da glória eterna. A esperança de uma eternidade com Deus.
A esperança de um lugar de paz, de um lugar de comunhão, de um lugar de vida eterna. E como ele fala disso como um tesouro, a Bíblia faz questão de mencionar em Apocalipse que nós devemos guardar a nossa coroa, guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. É um tesouro. É um tesouro. A nossa esperança é um tesouro. E é por isso que Paulo faz questão de dizer que as tribulações não podem contra nós, porque essa esperança está viva em nós. Romanos 12, verso 12, que eu já citei hoje pela manhã. Outros textos da Bíblia, como Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: consolai-vos com esta esperança, porque nós temos uma esperança viva. A igreja de Jesus tem uma esperança viva. Você tem uma esperança viva. E essa esperança que você tem lhe faz sobreviver. Porque Paulo diz assim, olha, veja no verso 8, em tudo somos atribulados. Ele não diz em algumas coisas. Ele diz em tudo. Se nós pensarmos nas múltiplas áreas da nossa vida, se nós pensarmos na nossa vida física, nossa vida financeira, nossa vida espiritual, Paulo diz em tudo somos atribulados. E perceba que ele não diz vós sois atribulados, porque ele se identifica, ele participa, ele está. E ele vive essas tribulações. Então ele diz, em tudo somos atribulados. Em tudo. Agora olha que interessante. Paulo fala de muita angústia no capítulo 2, mas veja o que ele diz aí no verso 8. Mas não angustiados. Ora, a gente se angustia ou não se angustia diante da tribulação? A questão é que Paulo está falando aqui como igreja. Na sua primeira colocação quanto à angústia, ele fala como ministro do Evangelho. E ele diz, na mesma carta aos Coríntios, que o que o aflige é o cuidado com todos, mostrando que a tribulação maltrata. Mas ela maltrata simplesmente porque ele se preocupa excessivamente com as pessoas. São as alterações vividas por gente que lida com gente e é sincero no seu lidar. Às vezes nunca teve nada, surge uma enfermidade, surge uma coisa. Como tribulação. Por causa do cuidado contínuo e constante com as pessoas. As noites acordado, Paulo diz em vigílias muitas vezes. As perseguições por parte de corações endemoniados, que se dizem crentes, mas que não conseguem ver Deus, muitas vezes trabalhando na vida de um colega. Paulo vai muito além nisso tudo, gente. Paulo vai muito além na colocação disso tudo. Ele diz, em tudo somos atribulados. E aí ele está dizendo à igreja, você passa, nós passamos. Mas o que ele quer que a igreja aqui entenda? É que o tesouro que essa igreja tem, e entre eles a esperança, faz com que você, eu, nós venhamos a vencer as tribulações. Por isso, quando ele diz, como igreja, não somos angustiados, é porque ele fala
da força dessa esperança e da ação do Espírito Santo na gente, que não nos deixa por muito tempo permanecermos. Então ele diz, a tribulação tem o poder de angustiar, mas ela não faz isso com você, porque você tem esperança e você tem um cuidado do Espírito Santo na sua vida. Ela tem o poder de alterar, de mudar, de modificar, de colocar para baixo, de abater, de entristecer, de fazer as pessoas desistirem de viver. E quantas vezes nós não quisemos isso? Mas quantas vezes nos chegamos ao trono de Deus em oração? E o Espírito do Deus eterno nos confortou e nos consolou nas tribulações da nossa vida. E não permitiu. Eu já vi crente chorar sorrindo. E sorrir chorando. E você diz, é uma loucura. O outro pode dizer, é uma loucura. Mas a questão é que a consolação disponível, a esperança que está em nós, ela nos faz vencer o que seria resultado dos processos que a gente passa e que deveriam se assenhorear da nossa vida. E não vai. Não vai. Não vai por quê, pastor? Porque nós temos uma esperança. E o Espírito de Deus aviva em nós essa esperança para fazer com que a angústia não prevaleça na sua totalidade contra nós. Então, em outras palavras, pastor, você está falando sobre a tribulação, pensando em quê? Estou falando sobre a vitória dessa esperança sobre as tribulações da vida. E essa esperança, a princípio, ela elimina a força da angústia. Em tudo somos atribulados, mas a angústia não prevalece. Segundo, olha o que Paulo diz no verso 9. Eu sei que eu já passei por esse capítulo com vocês aqui, quando eu fiz uma exposição simples e prática da vida do apóstolo Paulo. Mas olha no verso 9. Perseguidos. Mas olha o que ele diz. Mas não desamparados. Por que Paulo está falando sobre isso? Porque ele está deixando claro que o combate da esperança, as ações da tribulação na nossa vida, é intenso e contínuo. Ele diz, em tudo somos atribulados. Mas fica claro para mim, para você, que nós não somos vencidos pela angústia. Paulo diz, perseguidos. Mas temos a certeza que não somos desamparados, abatidos e nem destruídos. Por quê? Porque existe uma assistência, um cuidado, uma proteção e uma presença de Deus contínua na nossa vida. Por isso, quando você passa, quando você luta, quando você vive as coisas que você vive na sua vida, você todos os dias precisa se mover com base na sua esperança. Quando não tiver forças, busque agarrar-se com a sua esperança. Porque essa esperança em Cristo Jesus, ela vai dizer para você todos os dias. Ela vai dizer para você em todo o tempo. Ela vai dizer para você todos os dias que a perseguição, assim como a angústia, não prevalece contra você. Porque a perseguição é uma realidade. No trabalho, na escola, em outros ambientes da faculdade, em outros lugares. A tribulação, a perseguição, ela é uma realidade. Há pessoas plantadas onde você está, que são joio,
e elas emprestam o coração a Satanás por um momento para perseguir você, para dificultar seu brilho, seu crescimento, seu avanço, mas não tem problema. Você nunca é desamparado. A provisão de Deus não te falta. Se você puder digitar um amém, eu agradeço. A provisão de Deus não te falta. O acolhimento de Deus não te falta. O consolo de Deus não te falta. A vida de Deus não te falta. Porque o Senhor é o teu pastor e Ele jamais te desamparará. Ele diz: abatidos. Porque você olha para o espelho e diz: meu Deus, quem eu era e quem eu sou depois disso tudo na minha vida. Mas Ele diz para mim e para você: mas não somos destruídos. Porque essa esperança nos dá a certeza de amparo. Esta esperança vive em nós, essa convicção, nós estamos amparados em Jesus. Mas Ele vai mais além. Olha o que Ele diz no verso 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Aí Ele diz assim: para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Paulo está dizendo: eu sofro açoites no meu corpo. E eu sei que vocês passam por situações também das mais diversas, que assolam o vosso ser, que assolam o vosso corpo. Mas Ele diz: sabe, essa esperança nos dá a certeza que quando nós sentimos as dores aqui, quando nós sentimos as dores, quando nós estamos passando por essas dores, quando nós estamos passando por esse tipo de situação, Paulo diz para mim e para você assim: ó, isso é para que se manifeste a vida de Jesus na nossa carne mortal. Ele diz que a tribulação gera isso, marcas que nos levam a entender: morri, estou morto, acabou para mim. Mas Paulo diz: sabe para que isso? Para que a vida se manifeste. É claro que a mente de Paulo está em outra coisa, mas se eu for tomar por base todo o entendimento que Paulo tem da ressurreição de Jesus, eu diria que Paulo está dizendo: é você morrendo e Deus te ressuscitando. É você morrendo pela situação que afligiu, que assolou, que abateu, e Deus te dando vida, te ressuscitando. E aí ele diz no verso 11: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Eu vou dizer com outras palavras: o que você está passando não terá o direito de te colocar na sepultura. Seja depressão, seja ansiedade excessiva, seja o que for, isto não vai ter a possibilidade nem a condição de tirar você desse lugar de paz, desse lugar de tranquilidade, porque há vida de Deus aí. E eu quero profetizar nessa manhã, com base nas palavras de Paulo: a vida de Jesus vai se manifestar sobre as nossas vidas. E Paulo diz: na nossa carne mortal.
Porque essa vida de Jesus prevalece contra as enfermidades, essa vida de Jesus prevalece contra as dores, essa vida de Jesus prevalece contra a rejeição, esta vida de Jesus prevalece contra a tristeza, esta vida de Jesus prevalece contra tudo e todas as coisas que nos abatem nesta terra. Mas olha o que Paulo diz aí, verso 12. De maneira que em nós atua a morte, porque nós somos ministros de Cristo e nas noites, nos dias de trabalho que são cansativos, que esgotam, que debilitam a gente. Ele diz, em tudo a gente morre para que vocês tenham vida. Agora tenham isso no coração. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso a lei. Paulo diz, nós cremos também. Cremos como você, como vocês. Porque vocês manifestam a fé de vocês e nós também temos. Nós também temos fé. Fé de que vamos vencer, fé de que vamos suportar, fé de que vamos prevalecer contra as coisas. E em Cristo Jesus sairemos como mais do que vencedores de toda e qualquer situação. Porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Paulo diz, nós temos o mesmo espírito de fé. E eu posso dizer isso hoje. Porque eu sei que eu estou falando para a gente que tem fé que vai sair dessa. Dessa, eu digo, da situação que está. O mesmo espírito de fé que você tem, eu tenho também. Porque eu tenho a certeza de que nós não fomos chamados para destruição e para derrota, mas sim para a restauração e para as vitórias do Senhor na nossa vida. Por isso, mova-se em fé e deixe essa fé falar alto. Mova-se em fé e deixe essa fé ser uma realidade no seu caminho, todos os dias. Porque ela é resultado dessa esperança e a esperança é resultado dela, elas estão conectadas. Você creu, por isso falou. Creu, por isso declarou em esperança. Paulo diz, nós também cremos. E nós também declaramos esperança. Porque essa fé e essa esperança estão andando juntas. Por isso ele está dizendo, temos o mesmo espírito de fé. Manifeste ela. Com base na esperança que você tem, quando qualquer coisa que lhe acometa chegar ou de repente bater a porta, ou mesmo já tendo batido a porta, ande daqui para frente e não regresse, não desista, não pare, não se entregue, não. Tenha esse espírito de fé, como Paulo está dizendo aqui na 2ª carta de Coríntios, capítulo 4. Tenha esse espírito de fé. Olha que expressão, espírito de fé. Paulo diz, nós temos. E não vamos ser abatidos, nem desamparados, nem esquecidos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a tribulação não vai nos parar. Ela não vai nos parar. Eu não posso ir adiante demais. Vou ler o verso 17. Olha o que ele diz. Porque a nossa leve, olha porque ela não vai nos vencer. Porque nós temos esperança e nos movemos em um espírito de fé. E temos certeza de que somos assistidos. E aí eu falaria muitas outras coisas que eu já falei aqui, mas ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação, em vez de matar, em vez de acabar, em vez de anular a nossa força, em vez de nos destruir, ela vai cooperar para que eu, você, nós
tenhamos em nós produzido um peso eterno de glória muito excelente. Eu lembro do segundo livro do profeta Samuel, do capítulo 6, quando Davi foi buscar a arca do Senhor, e ele mandou que colocasse aquela arca sobre carros, puxados por bois. E a Bíblia diz que haviam 2 homens que estavam ali auxiliando no trajeto que aquela arca estava fazendo. A Bíblia diz que quando chegou na eira de Nacon, se não me falha a memória, os bois tropeçaram, o carro foi sacudido e a arca foi balançada. E quando esta arca balançou, gente, a Bíblia diz que um homem por nome de Uzá, ele foi colocar as mãos. Abriu-se uma ruptura e ele caiu morto. Aquilo pesou no coração de Davi, porque aquilo para Davi era uma grande tribulação. Davi passou 3 meses sentindo o impacto dessa tribulação. Porque primeiro ela foi uma situação física, com uma pessoa que ele considerava e tinha muito carinho. Segundo, psicológico, emocional. Terceiro, espiritual. Não há registro de que Davi tenha cantado nesse tempo, mas ele ficou acuado, ele ficou deprimido, ele ficou triste e abatido. Não tinha respostas a dar à família do falecido. Não tinha respostas a dar às pessoas que caminhavam com ele. E ele, que estava no começo do seu reinado, começa errando. Parecia que tudo tinha acabado, terminado para Davi ali, para aquela história da arca vindo para o lugar que Davi havia estabelecido para ele estar, que era o seu tabernáculo. Mas a Bíblia diz que 3 meses depois, o Senhor visitou a casa de Obed-edom, e essa notícia que chegou a Davi trouxe a Davi um novo ânimo, porque ele começou a entender que Deus não deixou de estar presente, e Deus não deixou de ajudá-lo, e Deus não deixou de abençoá-lo, apesar da tribulação, e nem de abençoar as pessoas ao redor dele, apesar da tribulação. Pastor, o que você está dizendo nesta palavra que o Espírito Santo põe no seu coração? Eu estou dizendo para você que o que te parou por um período de tempo será vencido por 2 coisas. Pela presença de Deus, que trará boas notícias, e pela renovação da sua esperança, principalmente no coração perdoador de Deus. Nada do que te manteve calada, nada do que te manteve muitas vezes até mesmo sem cooperar com a obra de Deus, nada do que te manteve em uma situação debilitada, delicada, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer bem. Nada disso conseguirá impedir, conseguiu nem conseguirá impedir que você chegue, viva, desfrute da imensa e maravilhosa graça de Deus na sua vida. O Senhor marcou este tempo para dizer a você que Ele vai devolver os cânticos a você, que quiseram muitas vezes arrancar de você. Ele vai devolver esses cânticos. Ele vai devolver a alegria do seu coração novamente.
Ele está dizendo ao seu coração neste dia que Ele vai devolver a alegria. Ele vai devolver os dons. O que te manteve no quarto, o que te manteve aí abatida, o que te manteve deprimido, o que te manteve deprimida, o que te manteve anulado, o que te manteve sem força, o que te manteve sem vibração, isto vai perder as forças diante da graça de Deus. Porque o Senhor te alcança neste dia. O Senhor te toca neste dia. O Senhor te alcança nesta manhã. E Ele diz para você: em tudo você é atribulado, mas não destruída, nem destruído, nem desamparado. Há vitórias do Senhor chegando para você. E Deus vai colocar você em profunda atividade de novo. Deus vai colocar você com um novo ânimo esse ano. O ano para você nem começou ainda, está começando. E você vai ter fôlego, você vai ter ânimo, vai ter disposição para fazer além do que você muitas vezes desejou fazer. E o Senhor será glorificado no seu caminho e na sua vida. Sabe o que é que Davi viveu depois daquele momento de tribulação? Uma depressão muito forte. Mas o Senhor o tirou daquela depressão. E na medida que a arca foi voltando, a Bíblia diz que já podia se ver Davi dançando diante da presença de Deus. Eu quero profetizar e eu quero que você que tem fé, o mesmo espírito de fé receba. A depressão não te segurará neste quarto. A depressão não vai te segurar neste quarto. A solidão não vai te matar. O vazio sentido, percebido, porque o vazio é vazio mesmo, mas na Bíblia acaba ganhando esse tipo de sentido. Mas isso que você muitas vezes sentiu pela tribulação, esse buraco dentro de você, isso vai ter um fim. Você não fica mais debaixo de jugo nenhum que quis prevalecer contra você. Porque quem está com você é o que te sustenta. Quem está com você é o que te acolhe. Quem está com você é o que te ama. Quem está com você é o que te abraça. Quem está com você é o que te levanta. Quem está com você é o que cuida de ti. Quem está com você é aquele que te abraça e acolhe como um pai. E este está deixando claro para você: é hora de se levantar para prosseguir como vencedor nas tribulações da vida. Porque a sua esperança é o que te move. E essa esperança prevalece contra as tribulações que você vive. Você não vai ficar no chão. Você não vai ficar no caos. Você não vai ficar nessa situação por muito tempo. Depois leia Atos dos Apóstolos capítulo 9. E veja lá como Paulo viveu uma situação também de tribulação adversa quando gente queria matá-lo. E os irmãos arrumaram um cesto, colocaram Paulo dentro desse cesto e desceram ele por uma janela. Parecia que a vida de Paulo se encerraria no cesto. Mas não. Deus é o Deus que tira. Deus é o Deus que muda. Deus é o Deus que abre portas. Deus é o Deus que ainda faz coisas grandes acontecerem. E eu quero dizer, Ele vai fazer assim na sua vida. Ele vai fazer assim na sua história. Ele vai fazer assim no seu caminho. Ele vai fazer assim na sua caminhada. Porque Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua história. Que Ele te abençoe. Que Ele te proteja. Que Ele te guarde e que Ele nos sustente, mesmo diante das tribulações.
Seja sempre uma bênção quando se sentir abençoado. E caminhe sempre em esperança. Em esperança. Porque o Senhor nunca faltou. E nunca faltará. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. Que Ele cuide de você. Pai bendito, obrigado por esse tempo com a Tua palavra. Apenas uma simples reflexão, mas com o desejo de levar os Teus filhos a deixar a esperança falar mais alto do que a tribulação. Cuida de cada um dos que me ouvem nesta manhã. Cuida de cada uma das que me ouvem nesta manhã. E que estas pessoas sejam muitíssimo abençoadas, muitíssimo amparadas. E que eles vivam grandes coisas da Tua parte ainda esta semana. Concede alegrias e vitórias a cada coração. E ampara de forma especial a vidinha dos Teus filhos. Porque eu sei que o Senhor escolheu essa mulher para vencer, esse homem para vencer. O Senhor o chamou para com esperança vencer as tribulações dessa vida. E ele vai sair como vencedor e ela vai sair como vencedora, porque o que doía não vai doer mais. O que machucava não vai machucar mais. O que atrapalhava ou que queria sufocar, não vai mais. Há poder no nome de Jesus e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Emeneio vovacieneri aradarias. Anguianio yostinebi andia daquiando evevovanas. A gente sendo amparada nesta manhã, Jesus. Gente que amanheceu até mesmo com a alma chorando. Mas vai vencer nesse dia, porque a esperança é maior e o espírito de fé é maior do que a tribulação. Cuida de cada um de nós e nos dá um dia abençoado para a Tua glória e o Teu louvor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Que o Senhor em tudo faça você viver grandes coisas na sua vida. Não deixe de visitar o nosso canal, Jefferson Santos Ministros. Vai lá no nosso canal, está crescendo bastante. Muita gente está chegando lá para beber da água limpa e para provar da comida boa. Graças a Deus que o Senhor tem trazido gente de vários lugares ali para o YouTube também no canal. Estão assistindo, sendo abençoado. Vai para lá também e assiste, repete, medita e cresce, anota e guarda. Porque tudo o que hoje te traz ensinamento, amanhã será uma arma nas suas mãos para vencer as circunstâncias da vida. Não deixe de visitar nosso web rádio, a web TV que está funcionando aí. Tem custado, mas a gente está avançando. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos nós, tá bom? Oreis por nós estamos orando por você e lembre-se do que eu sempre digo, não desista de você, que nós não vamos desistir. Esse é o ano da abundância. Deus vai mostrar a sua glória na nossa vida. Segura firme. Deus tem vitórias esse ano para você e o seu.